Merkabah, o veículo de luz que lhe permite viajar entre as dimensões, o mesmo veículo que lhe permite viajar entre as realidades. A forma geométrica celestial usada para representar os diferentes planos de realidade. Um campo de energia que pode ser ativado através de meditações e técnicas específicas como a respiração sagrada. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é Merkabah. Hoje nós vamos bater um papo sobre misticismo e você vai poder entender um pouco mais a respeito. Destrinchando a palavra Merkabah, temos a palavra Mer, que simboliza luz. Ka simboliza espírito e Ba simboliza o corpo. Tudo isso formando essa forma geométrica celestial que é usada para representar diferentes planos da realidade. Mas Carlos, por que é importante para mim entender o que é Merkabah? A primeira coisa é que todo entendimento produz um significado interno, te trazendo um poder pessoal e uma conscientização. O segundo ponto é que você tem que entender que você tem um veículo de ascensão espiritual. O terceiro ponto é que esse veículo de ascensão espiritual ele é dividido em 3 etapas: mental, astral e físico. Neutralizando a dualidade do eu, ao combinar o eu superior e o eu inferior, você é uma alma que experimenta diferentes realidades dentro do multiverso. Como falei anteriormente para vocês, o eu superior é dividido nos chakras superiores e chakras inferiores. Em cada plano existencial, você assume corpos diferentes. Seu objetivo é se tornar uma criatura multidimensional e não ficar limitado apenas a uma realidade, se conectar às múltiplas facetas do seu eu superior, presença do Eu Sou. Este corpo espiritual tem a potencialidade de entender coisas acima daquelas dos quais as pessoas comuns poderiam ter como limite, como idioma, forma física. Este corpo produz e tem a capacidade de discernir qualquer tipo de sensação ou vibração que venha de outra dimensão. Tudo isso se afunila na nossa intuição, quase sempre nos provocando a trazer atitudes positivas, atitudes boas no nosso dia a dia. Porque o que é bom para o próximo é bom para nós. E as múltiplas facetas desse seu eu superior são os níveis de consciência que você vai assumindo. A cada 5 anos, por exemplo, a cada 7 anos, são os setênios que você tem em sua vida. E a cada 7 anos você praticamente é uma pessoa muito mais lúcida, muito mais consciente, muito mais experiente. Desde, claro, que você não seja aquelas pessoas que desperdiçaram toda a sua vida em banalidades como desejo e usufruto do corpo, que ficou alienado entre os desejos e paixões, sofrimento e dor. Entendendo que temos um corpo espiritual, é necessário entender que nós possuímos um nível de consciência. Os seres humanos possuem uma consciência mais avançada que difere significativamente dos animais. Os animais operam em uma consciência unidirecional, impulsionado pelo instinto e carentes de autoconsciência. Ao contrário dos animais, os humanos exibem uma consciência bidirecional que lhe permite ser autossuficiente e realizar uma análise introspectiva de nossos aspectos físicos, espirituais, mentais. Essa dupla consciência é frequentemente considerada divina, onde a alteração do N para D em divina forma a palavra dividir, destacando a dualidade inerente em nossa consciência. Ou seja, um lado nosso parece que somos eternos aqui e que nunca enfrentaremos a nossa decomposição, a nossa velhice e a nossa morte. Por outro lado, temos um lado que entende muito bem disso e que sabe e que tem consciência e que às vezes se esfria em gelo interno de sentimentos ao pensar nisso. Ou seja, nós temos aquele medo interno de enfrentar o nosso próprio destino porque nós estamos familiarizados com o corpo e com essa eternidade, às vezes dos nossos prazeres e desejos, como se tudo isso fosse um fim em si só. A consciência é um estado de unidade transcendendo gênero e forma, uma centelha divina do divino. Essa consciência celestial existe além dos limites do mundo físico da Terra. Dentro de cada ser humano, uma natureza dual é inerente. Um eu superior e um eu inferior, que seria simbolicamente chamado de ego, representando os aspectos espiritual, físico, respectivamente. Ou seja, a nossa forma física ela não se difere da noção de consciência que nós temos. Por isso que nós nascemos tão diferentes.
E cada milímetro de avanço de consciência produz, de certa forma, um estado de beleza que é nitidamente visível na energia das pessoas. Se não pela aparência, mas é possível sentir pela presença dessas pessoas, o olhar, no tom da voz, um nível de segurança, um nível de luz, de iluminação que esse Merkabah produz através do corpo físico. Como eu falei, há 3 dimensões desse corpo. E uma delas, das manifestações, é a física, que é a qual lidamos no dia a dia. O conceito do belo, da assimetria, daquilo que olhamos nas pessoas e achamos belo, tem algo a ver com interpretação energética. Traços sutis, alinhamentos, são todas possibilidades que mostram que a pessoa já está num certo estágio de evolução. Toda representação física são aspectos do campo espiritual que a gente tem. Embora tenhamos uma visão mental, muitas das vezes, graças à lentidão do peso da matéria, tudo isso não se manifesta do lado de fora. É como se você imaginasse um elefante neste momento e de repente ele entrasse, aparecesse na sua sala. Esse delay que existe de atração é muito importante para que a gente vá, de certa forma, concentrando energia na direção que a gente realmente quer. Todo esse processo é muito simples, porém ele é um processo constante, ou seja, as pessoas que têm foco e que centralizam seus desejos e suas emoções numa só direção, eles são capazes de atrair aquele objeto por maior que ele seja. Agora você imagina quando você chega num nível em que você pode começar a mexer com os astros celestes, o nível de responsabilidade que tudo isso é. Por isso que cada pessoa não pode geralmente fazer e ter tudo o que quer, porque você já imagina na mão de uma pessoa que fosse má e que quisesse a destruição de um universo inteiro. Essa pessoa, por puro egoísmo, por pura raiva, ódio e rancor, satisfazeria seus desejos momentaneamente, não ligando para a catástrofe que ela iria causar. E ainda causa, de certa maneira. Continuando em Merkabah ainda, o ser humano é uma composição de matéria e espírito. E a busca pelo equilíbrio é essencial. Caso contrário, a manifestação do caos ocorre. O ego, a personalidade terrena e corpórea, é a natureza física do eu. É uma identidade moldada pela mente por meio de experiências e conhecimento acumulado ao longo dos anos. O ego, ausente durante os anos da infância, reconhece sutilmente sua mortalidade, levando à impaciência, ganância e luxúria. Para contextualizar, o corpo e o ego é a voz interna que incentiva a liberação de energia sexual e a busca de sensações passageiras, mesmo quando o eu superior defende o contrário. Nós temos a capacidade de discernimento. Nós sabemos o que é bom e o que é mal, o que é proveniente do ego e o que não é. Você já entendeu que nós temos um lado superior, que é a consciência, e temos um lado inferior, que é o ego. O ego se defende, a consciência sempre aprende, a consciência está sempre observando, e em cada detalhe, à medida que nós colocamos a mente para funcionar, no sentido de ativar uma consciência que está neste estado de consciência em que nós podemos ver vários aspectos das coisas à nossa volta. Ou seja, a gente pode ver muito mais. Quando a gente acorda pela manhã, a gente pode perceber os raios do sol, a sua cor, ela encostando em várias partes e plantas e flores, elaborando aromas diferentes, umidade do ar diferente pela manhã. E ao longo do dia isso vai mudando. O estado de consciência, quando estamos em consciência, consegue perceber todas essas nuances, por mais pequenas que sejam durante o dia. O estado de consciência também nos mostra diariamente a nossa alteração física, tanto energética quanto visível ou física. Ou seja, nós podemos também, além de ver as rugas, nós podemos ver como o nosso sorriso está mais belo à medida que o tempo passa. Como nós tenhamos hoje um aspecto, uma postura, um olhar muito mais influente, magnético, mágico do que antes. É claro, para as pessoas que estão em ascensão, como eu tenho sempre falado, como a gente é composto de matéria e espírito, a busca do equilíbrio é essencial. Senão, a vida da gente se torna um caos. É o que eu chamo de decomposição arquetípica.
Então, durante a infância, a gente não tem e não reconhece o ego. Mas à medida que a gente vai criando o ego, a pessoa vai conquistando impaciência, ganância. A impaciência é aquela pressa que a gente tem de ter as coisas, de mostrar as coisas, de não ficar para trás das outras pessoas. Que a competição hoje é tão... O nosso julgamento nos traz isso. Por fim, vem a ganância e a luxúria. A ganância porque a gente quer se acercar do máximo de segurança possível. E uma vez que temos muita segurança, que nos sobra tempo para outras coisas, começamos a desfrutar deste grande elixir que é a luxúria. Porém, sabemos que todo desejo e prazer fatalmente nos conduz à dor e o sofrimento. Porque quase sempre nós, quando obtemos demais, a gente tira um pouco do contexto das outras pessoas. Então, nós temos uma voz interna que nos leva a esse equilíbrio, ao caminho do meio, a ser menos vicioso, menos egoísta. Mas também temos o ego, que está sempre inseguro, achando que vai morrer. E vai, de certa maneira. A identidade, ela vai sucumbir. É o que eu sempre falo, lápide de cemitério tem data de começo e fim, é a data de validade. O número dos documentos daquela pessoa foram excluídos pelo governo. Ou seja, criou-se outros números, porque aquela pessoa já não paga mais os seus impostos, já não é mais interessante. Então o ego é assim. Embora ele queira ser muito importante, ele é extremamente desnecessário e desimportante quando a nossa vida se acaba. Em contraste, o eu superior é divino e eterno. Ele reflete a essência do indivíduo durante os primeiros anos, antes da formação do ego. Ou seja, quando nós somos criança, pura, tranquilas, serenas. Então, aí à medida que o eu superior incorpora o amor por tudo e por todos, ele serve como a voz orientadora, a voz interior, instando a fazer a coisa certa, como reter a energia sexual e abster-se de causar danos e comprometer e promover também o amor pelos outros. Quando eu digo a energia sexual aqui, a gente fala da energia criativa. A energia sexual, ela deve ser estimulada a ter amor. Nunca será demais você usar a energia sexual. A grande questão é fundir a energia sexual ao máximo de sentimentos que você consegue durante essa relação. E pode ter certeza, o maior beneficiado vai ser você mesmo, você mesma. Ao tentar atingir tudo isso, essa entrega de amor próprio, de amor no momento em si, o amor ao momento em si, vai te trazer muito mais êxtase. E o teu campo energético vai pular para um nível muito maior. Não se preocupe se o outro, se o seu parceiro acredita ou pensa dessa forma. A ideia é você tentar, em vez de deixar-se levar-se pela luxúria e promiscuidade, trazer a sexualidade para essa orientação de mais amor, carinho, de paciência, de tempo. Ou seja, hoje é uma coisa de alívio, o que é muito comprometedor na questão do ego e da energia. Você fica ali, termina e tudo se acaba. Então, rápido demais aquilo não teve a chance de condensar e ativar todos os chakras. Ou seja, o que é o prazer, senão a ativação de todos os sentidos de uma maneira simultânea. Ou seja, o seu prazer, o seu momento ápice é a ativação de todos os chakras simultaneamente, ou seja, a Kundalini jogando energia para cima e para baixo no mesmo momento. Mas para você ter a compreensão melhor aqui do eu superior, vamos dividir da seguinte forma: os chakras superiores, sabedoria, intuição e expressão, e no meio o chakra cardíaco, que é o amor. Os chakras abaixo, que é o eu inferior, é o poder, a comida e o sexo. No caso aqui, traduza tudo como energia. A sabedoria é uma energia. A intuição é um campo de energia. A expressão é a maneira que eu estou com a minha energia nesse momento, passando a energia para você. No meio de tudo isso existe o amor, que é aquilo que pode conduzir tanto a parte
do eu inferior, como eu falei do sexo com amor. A comida com amor, ou seja, aquela comida em que você começa a respeitar o seu corpo, a sua saúde, você vai tendo conhecimento. O poder é o trabalho que nos mantém, que nos leva a conquistar nossos bens materiais, nossas coisas que a gente precisa no dia a dia e precisa promover pelos entes queridos que estão à nossa volta. Seja alimentação, seja roupa, ou seja, enquanto precisa, como caridade também, às vezes as pessoas em volta precisam dessa atenção. Então, como diria no Salmo 82, capítulo 82, versículo 6, eu disse, sois deuses e filhos do Altíssimo, sois todos vós. Ou seja, nós somos uma centelha divina. Voltando ao termo Merkabah, o corpo serve como um reflexo de ambos os aspectos do eu superior e inferior. Ou seja, seu corpo, sua aparência, você, sua postura, é um reflexo do seu chakra, da maneira como que você está lidando com tudo isso. Associado a desejos como luxúria, gula e busca pelo poder, se manifesta na metade inferior do corpo. Por outro lado, o eu superior é representado pela metade superior do corpo, especialmente acima do coração. Ao buscar operar nossas vidas como as partes superior do corpo, implica priorizar as virtudes associadas ao eu superior. Isso envolve transcender os desejos básicos e alinhar nossas ações com as qualidades do eu superior, como amor, compassão e elevação espiritual. Ao fazer isso, buscamos um equilíbrio harmonioso que promova o crescimento pessoal e espiritual. A consciência de cada indivíduo está alinhada com o eu inferior, inferno, ou eu superior, simbolizando o céu. Ou seja, nas literaturas que você vê quando se fala de inferno, nós estamos falando do eu inferior, do ego, da proteção, da ganância, de tudo que a gente já comentou aqui. Quando você vê o termo céu, o Altíssimo, você está falando do eu superior. O objetivo é retornar ao nosso estado divino original, remanescente da nossa inocência infantil, viver em harmonia com nossa intuição, abraçar o amor e buscar a sabedoria genuína, que devem orientar nossas ações e nossas escolhas na vida. Portanto, de maneira bem básica, nós temos que ativar nosso Merkabah, nosso corpo espiritual. Nós estamos densificados no corpo físico, e isso nós entendemos muito bem. Porém, ao estar densificado no corpo físico, nós entendemos que temos um corpo espiritual. E, para entender como lidar com esse corpo espiritual, basta você ativar o seu estado de consciência, observar-se plenamente todos os dias, para sentir que caminho deve seguir, para que direção você deve estar indo, e assim entender que ao desencarnar, você e produziu um corpo especial para você, que ele tem muito mais capacidade, muitas vezes, do que a pessoa que está enredada nos vícios, materializada, completamente apegada às coisas materiais. Esse corpo, ele fica denso, tanto quanto o corpo físico bruto. Então, no outro lado, não é contraindicado você ter todos esses apegos. E, se você não treina ao longo da vida, no final da vida, tudo isso é, de certa forma, pesado para o ser. Porque assim como nós, é difícil para nós espiritualizar-nos aqui num plano denso, da mesma maneira, desmaterializar num plano sutil também é complicado. Portanto, quanto mais esforço você faz aqui no plano físico e denso para se espiritualizar, mais fácil fica para no campo astral, no corpo sutil, você também desmaterializar. O processo é maravilhoso. Vale muito a pena você se espiritualizar e, no outro lado, o mesmo processo, quando você tenta se espiritualizar, você se desmaterializa, você se torna cada vez mais sutil e, contrapartida, Merkabah se manifesta. Lembra que a palavra Merkabah tem a ver com luz, né? Com esse corpo de luz que nos faz caminhar de uma dimensão para outra. A palavra Mer significa luz, Ka, espírito, e Ba, o corpo, a forma geométrica celestial que é usada para representar diferentes planos da realidade. Merkabah, o
corpo de luz. O veículo de luz que me lhe permite viajar entre as dimensões de realidade. Um campo de energia e poder que será ativado através das meditações e técnicas específicas como a respiração sagrada. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.